Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos sobre o idoso e para o idoso. E nós estamos falando a respeito de um tema tão importante que são os meios de graça. E nos episódios anteriores conversamos a respeito da oração. Hoje, mais uma vez, o assunto ele é muito rico, temos muita coisa para falar e ainda vamos conversar um pouco sobre a oração. Nos alegramos com a sua participação. Aqueles que participam através do YouTube, nós pedimos que desde já possa estar compartilhando, curtindo e comentando este programa. Para falar deste tema, temos dois convidados especiais, dois pastores que estarão conosco aqui nesta edição deste programa para conversar sobre oração. Estamos aqui com o pastor Humberto Ferreira, que é da região de Cariacica. Aí o pastor depois vai se apresentar falando qual é a igreja. E o pastor também, Ronieli, que está conosco aqui e vai falar conosco também deste tema tão importante. E já passo a palavra aqui para falar um pouco e começar falando sobre oração. Pastor Humberto, conta pra gente aí qual é a igreja que o senhor está e já pode falar um pouco sobre este tema também. Eu estou hoje, na igreja de Bairro Aparecida 3 e Retiro Saudoso, São duas igrejas. E as experiências com oração, elas são grandes, muitas. Temos tantas respostas de oração. E a gente sempre comenta na igreja que não sabemos tratar de outro assunto que seja polêmico ou que seja difícil, que não seja com oração. A palavra já nos dá respostas disso, de oração. Servos que tiveram oração respondidas. Vemos o caso de Jairo mesmo. Jairo, ele, na situação difícil, ele vai aos pés do Senhor e prostra-se aos pés do Senhor, e o Senhor dá a ele a vitória, a resposta que ele precisava, que foi a cura da menina que estava morta, já segundo aqueles que falaram com ele para não incomodar mais o mestre, mas ele creu, continuou, foi aos pés daquele que podia resolver e teve a sua oração respondida. Glória a Deus. Desse caso aí, o caso de Jairo, foi uma coisa até que é interessante, porque é comum as pessoas orarem por si próprias, Não, eu vou orar por mim, Eu orando por mim. Exato. Mas nesse caso ele orou por outra pessoa, que no caso foi a filha, Pediu uma bênção do Senhor para a sua filha. E isso é comum hoje, pastor Humberto? Porque nós temos tantos irmãos hoje que estão participando dos cultos diários nas nossas igrejas e certamente envolvidas na oração, que nós podemos até dizer da intercessão. Vamos ter uma intercessão por tal motivo. Você está orando pelo outro, sabendo que a sua oração vai ser respondida. Certamente, lá nas igrejas onde o senhor está como pastor hoje, o grupo que está lá ora, não ora? Com certeza, ora. E tem as respostas de oração. Tem as respostas de oração. E com isso a gente coloca em prática aquilo que nós temos aprendido também no seminário, que é o sacerdócio universal do crente. Ele precisa aprender isso, de que ele não precisa de intermediário. Ele tem acesso direto ao Senhor, ao Pai, falar com o Pai, e Ele está pronto para nos ouvir. É só nós exercitarmos isso, exercitarmos a oração, falar com Ele, porque Ele quer nos ouvir e vai nos responder. Glória a Deus. Pastor Ronieli Vieira Novaes. Exatamente. O senhor está em qual igreja hoje? Eu estou na igreja de Nelson Ramos 1, na cidade de Cariacica. Pastor Abel, pastor Humberto, a oração, esse recurso da graça que Deus tem colocado à nossa disposição, é uma bênção para nós. O servo que exercita a oração é um servo que não conhece derrotas. E nós vemos isso na palavra, nós temos inúmeras experiências na palavra de irmãos que passaram por lutas, por provações, mas que com uma oração resolveram os seus problemas, Me lembrei aqui do rei Ezequias, quando o Senhor manda o profeta Isaías falar com ele.
para que ele colocasse a sua vida em ordem, a sua casa em ordem, porque ele iria morrer. E a palavra nos fala, está lá no capítulo 38 de Isaías, que Ezequias, ele ora ao Senhor. E quando ele ora ao Senhor, a palavra nos fala que ele chora muitíssimo, e Deus ouviu a oração dele. O profeta não havia saído nem do palácio ainda, Deus mandou o profeta voltar lá e falar com Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Então veja que bênção, né? Um homem que ele iria morrer e com uma oração, né, ele teve a sua vida estendida por mais um período através da oração. Então esse recurso da graça aí para nós é uma bênção e não pode faltar na vida do crente, na vida do servo de Deus, a oração. Glória a Deus. Essa passagem bíblica que fala do rei Ezequias é muito importante na vida do servo de Deus, porque a gente fala de oração no sentido de estarmos juntos numa comunhão. Por exemplo, a gente entra na igreja, tem o culto, está todo mundo ali orando, tudo certo. Mas existem momentos que nós oramos, eu e o Senhor. Exatamente. Né? Ele virou o rosto dele para a parede, a intimidade, ele estava no quarto dele, ele recebeu uma palavra até dura, vamos dizer assim. O momento não era fácil, mas ele encontrou no Senhor, através da oração, um recurso tão importante para ele não murmurar, para ele não se entristecer, e isso também na vida dos nossos irmãos, não é isso, pastor Ronieri? Exatamente. Eu me lembrei aqui também, pastor Abel, de uma experiência que eu vivi no meu ministério, de uma enfermidade também, porque o rei Ezequias, ele estava doente, né? Ele estava enfermo, e o Senhor mandou o profeta lá falar com ele que ele iria morrer. Uma vez eu cheguei na igreja e tinha uma ambulância em frente, uma senhora que era membro da igreja, morava em frente à igreja, a sua mãe não era da igreja, e a sua mãe teve um AVC, e ela tinha 104 anos de idade. Então a irmã estava ali muito desesperada por aquela situação. Eu disse para ela: minha irmã, nós vamos orar ao Senhor, e o Senhor vai restaurar a vida da sua mãe. Amanhã eu vou lá no hospital e vou orar por ela. Nós fomos no outro dia no hospital, oramos por ela. Na oração ela aceitou o Senhor, 104 anos de idade. Se batizou na obra, viveu mais 3 anos, aprendeu a palavra do Senhor, alcançou experiências maravilhosas. Depois, com 107 anos, partiu para o Senhor. Então vejam que a oração na vida, né, do servo, ela não pode faltar. Mesmo no momento de adversidade, de luta, aí que nós temos que recorrer à oração, porque a oração, ela faz a diferença na nossa vida. Glória a Deus. Eu quero até aproveitar aqui a experiência do pastor Ronieri aqui, contando a respeito dessa irmã, né, que se converteu aos 104 anos de idade. E nós estamos falando aqui para os nossos irmãos mais sábios, né, idosos, e certamente também vivem as suas experiências, não tem idade para orar. Nós aprendemos que a oração é um recurso que o Senhor nos deu, é o meio de graça que o Senhor nos deu para entrar na presença dEle, para que nós possamos, através desta oração, ter a intimidade com o Senhor, conversar com o Senhor, falar com Deus, ouvir a voz do Senhor. Nós estamos aqui conversando com os pastores Humberto e Ronieri, que estão esclarecendo e nos contando aqui algumas experiências também e falando um pouco da palavra. Isso é muito importante. E nós temos também aqui a participação de outro pastor que nos enviou um vídeo para falar um pouco a respeito da oração. Pastor Fábio Polonini. Vamos ouvir aqui o nosso querido pastor. A paz do Senhor, pastor Abel, demais irmãos que assistem o programa Mais Sábios. Que bênção estar aqui transmitindo uma palavra para os nossos irmãos idosos que são de oração. A Bíblia diz assim: tudo que pedizes em oração, crendo, recebereis. E essa tem sido a experiência dos nossos irmãos. Irmãos que oram, creem, e Deus tem respondido às orações, dando vitórias.
não nos faltam testemunhos de grandes vitórias por meio da oração. Me lembro de uma das igrejas que o irmão chegou preocupado que o contrato dele ia se encerrar no dia seguinte. Essa classe, esse grupo de irmãos idosos ficaram sabendo e falaram assim, vamos orar. E amanhã o irmão pode ficar tranquilo que vai estar com a vitória garantida. No outro dia, quando eu cheguei na igreja, aquele grupo de irmãos idosos estavam tudo na porta da igreja conversando e esperando aquele diácono chegar. Quando ele chegou, as irmãs, e aí? Garantiu a vitória? E ele todo feliz falou assim, irmãs, impossível. Mas eu vi que as irmãs e os irmãos oraram e o impossível aconteceu. Meu contrato foi renovado por mais um longo período e isso resposta da oração. Então, crendo recebereis. Essa é a experiência dos nossos irmãos que oram, os nossos irmãos idosos. Tem uma necessidade na igreja, eles se juntam para orar, buscam a Deus e creem. E Deus tem dado grandes vitórias às nossas igrejas. Recentemente, também na nossa igreja, outra irmã também com uma necessidade, o grupo se juntou, orou e uma enfermidade foi curada. Então, as vitórias são muitas. O crendo, recebereis. E a oração tem sido uma grande bênção no meio da igreja, principalmente os irmãos idosos, os mais sábios, ensinando aos mais novos que tudo você pode orar ao Pai em nome de Jesus, porque a vitória vem. A paz do Senhor. Glória a Deus. Que bênção, pastor Fábio Polonini. A sua palavra, ela traz para os irmãos que participam deste programa, certamente ela traz um ensino, a experiência agrega e o Senhor tem nos dado muitas bênçãos através da oração. E nós temos a participação aqui também por vídeo dos nossos irmãos idosos. Eles também têm enviado seus vídeos para participar conosco. O primeiro vídeo que nós vamos assistir aqui é da nossa irmã Jussara. A Jussara é o seu esposo Antônio e neste vídeo conta aqui uma experiência com a oração. Vamos ouvir os nossos irmãos. Eu sou os irmãos do Pai do Senhor. Meu nome é Jussara, meu esposo é Antônio. Estou aqui para fazer uma declaração de grandes bênçãos que eu tenho recebido da minha vida, através do meu esposo, através de orações que a gente vem fazendo continuamente, com o apoio da igreja, meus irmãos orando, meu esposo. Em dezembro, descobrimos o problema oncológico. Ele começou a fazer o tratamento. O PSA dele estava muito alto quando começou, estava 4,2. Depois das orações insensatas, sempre fazendo oração, nós conseguimos chegar a 3,2. E agora, irmãos, para a honra e glória do meu Deus, chegou a 0,76. Isso é motivo de muita alegria por nós continuarmos em oração. Esse relato é só para poder fortalecer aqueles irmãos que estão fracos na fé, mostrar o quanto o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é o mesmo que fazia milagre ontem. Ele continua fazendo hoje, continua fazendo no amanhã. Porém, basta de como nós buscamos, a maneira no qual nós pedimos a Ele. Se nós dobrarmos nossos joelhos, colocarmos nossa fé em ação, com certeza Ele vai ouvir nossas orações. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém? Irmã Jussara, olha que bênção é poder ouvir a sua experiência e saber que a irmã tem vivido nesta obra a condição de ter resposta nas suas orações com Deus. E nós vamos passar aqui a palavra para o pastor Humberto para poder falar a respeito dessa experiência da nossa irmã. Que bênção, né, pastor? Uma bênção, né? A resposta, né, da oração é sempre uma alegria muito grande, né? Saber que as nossas orações, elas são ouvidas. E às vezes num momento de tanta aflição, né, onde nós não vemos respostas, não sabemos o que fazer, né, mas, né, os mais sábios, né, os mais experientes aí têm alcançado isso, né, de saber que fala
a um Deus vivo, a um Deus que nos ouve, a um Deus que nos atende e está sempre pronto para inclinar os teus ouvidos à oração do necessitado. No caso da nossa irmã Jussara, recebe esta bênção, traz como experiência, como glorificação agora ao nome do Senhor por mais uma resposta recebida de oração. Glória a Deus. Nós temos aqui também a participação de outra irmã. Antes de citar o vídeo da irmã, queremos só aqui informar que a nossa irmã Jussara e nosso irmão Antônio reúnem na igreja de Campo da Gringa, no Rio de Janeiro. A participação dos nossos irmãos do Rio de Janeiro, sempre presentes aqui conosco no programa. E agora nós vamos para São Paulo. A igreja de Sertãozinho, está ali a nossa irmã Terezinha, que também teve uma experiência com oração e vai nos contar. Meu nome é Terezinha, sou do Sertãozinho, da igreja do Jardim Alvorada. O pastor ali da igreja é o pastor Biso. Aí eu vou falar minha experiência de oração, que eu tive, nessa caminhada que já está quase 30 anos na obra. Eu tive muita experiência de oração. Meu marido, ele bebia. Nossa, ele chegava caído em casa. Hoje ele é curado, 4 anos que ele não bebe, Meu filho também vivia na droga e hoje ele é curado também. Ele saía de casa e nem um príncipe, botava um mendigo. Hoje ele é um homem, um chefe de família, tem filho, tem esposa, Meu lar, antigamente, era assim um inferno. Hoje é um céu. De tanto eu buscar, orar, perseverar, Eu tive muita experiência, na minha vida. Então eu creio até hoje, eu oro, eu busco, Porque a oração é fundamental na vida de uma serva, Ela alcança, a eternidade quando a gente está orando, Então, para mim foi uma experiência, E eu tenho muita experiência, eu fui curado, de enfermidade, 2 anos atrás eu fiquei careca, sem cabelo. Aí eu perseverei, orei, aí o Senhor me curou e hoje nasceu os cabelos. Aí eu conto a minha experiência porque eu vivi ela, vivi essa experiência. Às vezes as pessoas falavam para mim, mas foi essa idade, porque eu tenho 68, nasceu cabelo, porque eu sirvo um Deus vivo, um Deus maravilhoso. Eu creio, eu tive fé, Ele ouviu a minha oração, me curou. Curou meu filho, curou meu esposo. Hoje meu filho do meio também está participando de igreja, está buscando. Eu estou perseverando, estou buscando dia a dia. Faço madrugada, jejum, culto meio-dia, Evangelizo, ali os vizinhos, dou testemunho, Os vizinhos ficam tudo encantados, Ali com o meu lar, Porque fala que o meu lar mudou, Porque antes era um inferno, hoje é um céu, as pessoas ficam admiradas. Ali ela perseverou, ela buscou aí. Olha o lar dela hoje como está. Uma benção, meu lar. Não falta nada, Meu lar não falta nada. A paz do Senhor Jesus. Irmã Terezinha, glória a Deus. Deus tem respondido o seu povo. E isso é maravilhoso, porque nós temos visto o Senhor agindo no meio da sua igreja, ouvindo a oração. E é isso mesmo, pastor Raniel? Nós não podemos parar de orar. A palavra, inclusive, fala, orai sem cessar. A nossa irmã está orando há 30 anos e tendo experiência com o Senhor. Exatamente, pastor Abel. Isso é maravilhoso você ouvir, uma experiência como a experiência da irmã Terezinha, de uma vida de oração, Uma vida de oração, porque há muitas pessoas que oram e questionam, poxa, mas eu já estou orando há tanto tempo pelo meu familiar e ele ainda não se definiu, não se converteu. Mas nós não podemos desistir, porque Deus ele tem o tempo dele para agir. Então a irmã Terezinha, ela não desistiu, já há 30 anos orando pela sua família, já vidas se converteram. Experiência também de cura de enfermidades através da oração. E eu tenho certeza que assim como a irmã Terezinha, há muitos irmãos e irmãs que estão nos assistindo nessa hora que têm essas experiências também, de oração por um familiar, a esposa por um marido, a mãe por um filho, tanto tempo orando. Não pare, não cesse de orar. Deus, Ele ouve todas as orações. No tempo certo, no tempo do Senhor,
Ele vai entrar com a providência, não é? A enfermidade, né? Ele vai curar, vai sustentar. A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração, ela nos fortalece. A oração, ela renova no coração do servo a esperança, a alegria de servir o Senhor. Então, tenho certeza que, assim como a irmã Terezinha, há muitos irmãos nessa hora glorificando ao Senhor também pelas suas orações ouvidas. Glória a Jesus. Inclusive, o pastor Humberto, a palavra de Deus, em Atos 2:42, fala de uma coisa muito importante na vida do servo, que é a perseverança, né? O pastor Raniel, ele citou aqui, né, que devemos perseverar, não desistir. E o texto da palavra de Deus fala que eles perseveraram. Uma das coisas que eles perseveraram é na Oração. nas orações, porque o servo de Deus, ele não pode desistir nunca. Nunca. Né? Então, o pastor Raniel até citou aqui, às vezes você está orando por um familiar há muitos anos, né? Não desista não, ore. Uma enfermidade que surgiu, uma porta que se fechou. Qual é a palavra que o senhor pode deixar final aqui para os nossos irmãos, dizendo para eles a respeito dessa perseverança na oração? Nós somos muito imediatistas, nós queremos as coisas sempre para ontem, sempre muito rápido, mas nós esquecemos que há um tempo também, né? O tempo do Senhor. Né? E quando nós oramos ao Senhor, orar com sabedoria, né? Procurar sempre entrar dentro do projeto de Deus, aquilo que Deus quer fazer, entender isso. Quando nós entendemos isso, nós oramos e entregamos nas mãos do Senhor, deixamos que Ele resolva. Né? Quando a gente entra nesse tempo, no tempo de Deus, há um louvor até que nós cantamos que diz assim, entrei no tempo de Deus. Né? Então, quando a gente entra nesse tempo, a gente descansa. A gente sabe esperar, porque sabe que a nossa oração está nas mãos daquele que pode resolver. Então, ele descansa. Né? Ele ora e espera e sabe que a resposta vem. Qual o tempo? O tempo de Deus. Né? Eu tive resposta de oração que demorou 20 anos, né? Mas chegou. E o dia que chegou era como se fosse ontem, né? Mas chega, a resposta chega. Ela pode demorar 1, 2, 3, 20, mas vai chegar. Muito bom, glória a Jesus. Essa palavra do pastor Humberto, ela traz para nós aqui um ensino de que na perseverança, né, da oração, aguardar, ter paciência no Senhor, esperar o Senhor agir. Pode esperar 20 anos, quem sabe, igual o pastor Humberto esperou, não tem problema. Né? O que importa é não desistir, saber que o Senhor vai cumprir. Nós estamos falando para tantos irmãos aqui, pastor Roniel, talvez que estejam vivendo exatamente isso, né? Na esperança de uma resposta de oração, quem sabe já há muito tempo, mas irmãos pessoas que só têm o Senhor. Nós não temos outra forma de buscar a resposta que nós precisamos, né? Ainda que existem muitas vozes paralelas, né? Muitas pessoas querendo dizer, ensinar, falar, mas nós temos a nossa experiência que é esperar no Senhor. Há muitas vozes, muitos ruídos, mas uma só voz que nós ouvimos, que é a voz do Senhor, que é a voz do Espírito Santo, né? O pastor Humberto citou aqui a experiência de Jairo, porque Jairo, ele ora ao Senhor, né? Senhor, minha filha está à beira da morte. Ele faz esse pedido ao Senhor que fosse na sua casa. Então, quando nós oramos ao Senhor, nós estamos entregando ao Senhor a nossa necessidade. Você orou, o Senhor, a senhora, orou ao Senhor, agora descansa, o problema é dele agora, não é mais seu, é dele. Tanto é que, quando o Senhor Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo, ele parou para atender uma mulher e ficou ali um período, né? Certamente Jairo preocupado, né? E nesse intervalo, vem um da casa de Jairo e fala, ó, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Aí Jesus fala com ele, não temas, crê somente, porque aquela necessidade já não era mais de Jairo, agora era do Senhor Jesus. Então, quando nós oramos ao Senhor, nós transferimos para Ele as nossas demandas, os nossos problemas. É orar e descansar no Senhor, porque a bênção ela virá. Isso é certo, que Ele coloca
em oração as suas necessidades, a sua vida, a vida da sua família, ele certamente ele vai colher as vitórias, porque o nosso Deus é um Deus que ouve as orações dos seus servos. Glória a Jesus. Deus tem ouvido a oração dos seus servos e você tem a condição de orar a Deus e ouvir também Deus falar ao seu coração. Nós estamos chegando perto do final do nosso programa e nós vamos exibir aqui mais alguns vídeos porque chegou a hora do recado. É o momento onde os nossos irmãos deixam aqui os seus recados, né? Para os seus familiares, para os irmãos da igreja e deixam também as suas experiências. Que bênção é poder ter a participação dos nossos irmãos. Vamos ouvir os recados. Eu sou o Rafael, da Igreja do Madrinho em Maringá. Quero mandar uma saudação para minha voz hoje. Um abraço, vó. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã. Meu nome é Rosa. Faz 35 anos que eu estou nessa obra e a minha vida foi transformada. Eu sinto a paz, a alegria todos os dias. Meus filhos também estão, uma parte já estão tudo na obra, meus netos. Agora eu tenho meus bisnetos também. E os pastores daqui da minha igreja, daqui de Apucarana, no nosso polo aqui, eram todos jovens, hoje são todos pastores. Inclusive um é meu pastor aqui da minha igreja, eu amo muito ele. E o outro também já foi meu pastor. Então eu sou muito feliz. Depois que eu conheci esta obra, a minha vida se transformou, tenho muita paz, muita alegria de estar nesta obra. E assim termina a minha falar. A paz do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque os nossos irmãos têm participado conosco aqui do programa Mais Sábios, enviando seus vídeos, deixando seus recados. E que bênção! Estamos chegando aqui ao final do nosso programa e queremos agradecer aqui a participação dos pastores convidados. Muito bom tê-los conosco aqui. Pastor Humberto Ferreira, mais uma vez agradeço aqui a sua participação. Eu que agradeço, né? Sempre uma alegria estar participando no programa Mais Sábios, já fazendo parte já dessa classe também, né? O senhor está há quantos anos, pastor? 63. 63, aí. É praticamente um classe de 0 a 3 dentro dos mais sábios, né? Isso. Dentro da classe dos idosos aí. Então Muito chegamos lá, obrigado, quase pastor. oficialmente idoso. Amém. Muito obrigado, hein, pela sua Amém. participação. A paz do Pastor Senhor. Roniel, da mesma forma, agradecemos aqui a sua participação. Amém, pastor Abel. Foi uma alegria muito grande estar aqui com o pastor Abel, com o pastor Humberto e com os irmãos que estão nos acompanhando. A todos a paz do Senhor. Amém. Chegamos ao final do nosso programa, agradecemos a sua participação e até breve.